A Bíblia diz porque há um só Deus. E é uma expressão encontrada duas vezes nas Escrituras. Um exame dessas duas passagens mostrará o relacionamento de Deus conosco e nosso relacionamento com Ele. Na primeira ocorrência, Marcos é o autor inspirado que fala de um escriba perguntando ao Senhor Jesus sobre o maior mandamento. Ao ouvir a resposta, o Senhor disse ao escriba: tu dissestes a verdade, porque há um só Deus e não há outro senão Ele, e amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma, e amor ao próximo, ou amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Essa conversa com este homem, e isso que eu citei aqui, estão em Marcos capítulo 12, versículos 32 e 33. Se lemos essas palavras como porque há um só Deus, a realidade da existência de Deus é apresentada a nós. Muitos tropeçam nisso, tendo dificuldade em aceitar aquele que é invisível. No entanto, a fé não é cega. A evidência de Deus está ao nosso redor na criação. Deus se revelou na pessoa de seu Filho e também por meio de sua palavra escrita. Estas palavras também podem ser lidas, pois há um só Deus. Muitas vezes foi dito erroneamente: não importa no que ou em quem você acredita, contanto que você acredita em algo. Esse sentimento popular nega um dos grandes temas das Escrituras, que existe um só Deus. O primeiro mandamento dado a Moisés e à nação de Israel foi: não terás outros deuses diante de ti. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Esta verdade nos traz de volta ao que o escriba disse no Evangelho de Marcos. Existe um Deus. Ele está muito acima de tudo o que conhecemos e de tudo o que somos. Ele é supremo sobre todas as coisas eternas, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de amor, o Deus de paz e o Deus de justiça. Ele é digno de ser louvado, adorado e amado por todos os seus seres criados. Esta breve meditação sobre esta primeira ocorrência destas palavras nos mostram que Ele, este Deus único, é supremo. A segunda ocorrência dessas palavras revelam onde estamos diante de Deus. Quando uma pessoa tem um senso apropriado de grandeza e supremacia de Deus, a próxima percepção é a de sua própria depravação, pois somos pecadores por natureza e por prática. Lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Note, porque há um só Deus. E também lemos aí um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Nessas palavras está a verdade de que o homem foi separado de Deus por causa do pecado e que um mediador é necessário e que foi providenciado. Há casos em que uma pessoa está sem rumo, inconsistentemente perdida, de modo que pode ser comparada a uma ovelha sem pastor. Em outras ocasiões, uma pessoa se rebela contra Deus e sua bondade, ou seja, rebelde contra Deus, a pessoa, e contra a bondade de Deus, vivendo voluntariamente longe do redil. E ainda outras vezes, há aqueles que confiam em si mesmos e têm a sensação de que não precisam de Deus e, portanto, não precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, para depender de Deus para a sua salvação. No entanto, todos estão na mesma categoria de estarem separados de Deus pelo pecado. Por outro lado, há um único Deus, justo em seu caráter, e, por outro lado, há um pecador incapaz de apaziguar
a Deus quanto à sua condição de culpado. Uma verdadeira compreensão de sua condição perdida leva a pessoa a ansiar por perdão e reconciliação com Deus. Deus, o ofendido, proveu o mediador, o homem Cristo Jesus, para que uma humanidade perdida fosse salvo ou salva por ele. No Calvário, ele pagou o preço do resgate para redimir os pecadores perdidos de volta para Deus mesmo. O apóstolo Pedro disse: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Mas Pedro diz mais: Cristo padeceu por nós, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo, ou pastor e guia das vossas almas. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, e eu li do versículo 21 ao 27. O sangue derramado na cruz do Senhor Jesus é o único meio de reconciliação com Deus e o perdão dos nossos pecados. Nós lemos na Bíblia assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e Ele estabeleceu o método e providenciou o caminho. Confie no Senhor Jesus, que pagou o preço do resgate, e seja restaurado de volta a Deus e salvo para ou por toda a eternidade. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O Senhor Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Tendo sido, pois, justificados ou declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Você que me ouve precisa desta salvação, precisa dela hoje, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele também disse: vinde a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem um Salvador hoje que pode lhe salvar se você depositar a sua fé e confiança nele. Um Salvador pessoal. E você tem que fazer isto por si mesmo. Não pode transferir o assunto para o padre, pastor, missionário, igreja, nem rezar, nem orar, nem ler a Bíblia. É ler boa Bíblia. É bom ir na igreja. É bom ouvir a mensagem de um homem que sabe explicar o que está na Bíblia. Mas estas coisas não salvam. A Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado ou foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Fora de Cristo não há salvação, nem no batismo, no dízimo, no sacramento. Você precisa de Cristo. Sem Ele, você morrendo, estará perdido por toda a eternidade. Você abrirá os seus olhos no inferno. E depois do julgamento do grande trono branco, você será lançado no lago de fogo, aonde sofrerá ou continuará sofrendo por toda a eternidade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você pode ser salvo, você deve ser salvo, você precisa ser salvo. Mas isto é você que decide. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, para você ser salvo, a resposta bíblica é crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro